A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, gente amada, gente querida, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus, tudo certinho. Estamos chegando, né, com mais um programa Por Dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. Todo sábado, você sabe. Todo sábado, Jean Peterson, sou eu estou aqui na Rádio Maior Amor com muita alegria, com muita satisfação, muito grato a você e a Deus por tudo, né? A Deus por tudo, por estar conosco, sempre a você por estar comigo aí, sempre me dando carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, em qualquer parte desse imenso Brasil e deste planeta Terra. Que maravilha. Se tiver em outro planeta também que tiver com internet, pode mandar mensagem também, não tem problema não, né? Todo sábado, 9 da manhã, eu tô aqui na Rádio Maior Amor, 24 horas proclamando o amor de Cristo. É bênção demais e Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, a voz tá meio falhando, mas é assim, né? Clima seco, diz que vai esfriar, né, tio Dil? Diz que vai esfriar. Quinta-feira que vem começa a esfriar. Então, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor. A saber, anota aí, 44 997 54 0049. Esse é o WhatsApp da Rádio Maior Amor para você participar comigo. Que bênção, que maravilha. Você pode ouvir o nosso programa também nos principais tocadores de podcast. A gente grava e coloca tudo lá para você escutar depois. Sabia disso? Para você não perder nenhum detalhe. Às vezes você não conseguiu ouvir ao vivo e nem a reprise às 13 horas todo domingo. Você perdeu, aí você vai lá no seu tocador preferido. Você vai no YouTube Music, você vai no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, digita Por Dentro da Bíblia. E segue a gente. Segue a gente, porque daí toda vez que a gente publicar lá, você vai ser avisado, você vai ter acesso ao feed do podcast, para você ter na palma da sua mão o programa, né? O Por Dentro da Bíblia. Deus é bom demais, que maravilha. Eu quero, antes de ir pro estudo, mandar um abraço aqui, ó. Jean Peterson, eu fui na padaria. Ah, é? Aí cheguei agora, 8h25. Tô aqui ligadíssimo. Que benção. Por Dentro da Bíblia. Jean Peterson, um abraço, meu querido. Um cheiro no coração. Um cheiro, Edivaldo tio Dil. Ele disse que foi na padaria comprar um pãozinho, que ele não gosta do café corajoso, né? Que é o que vem sozinho. Ele gosta do café medroso, que sempre vem acompanhado. E me chamou para tomar café. Olha só que maravilha esse irmão. Me chamou, mandou mensagem cedo aqui para mim, que já estava ligado na Rádio Maior Amor, que estava esperando Por Dentro da Bíblia. Olha só, Deus abençoe tio Dil ali em Vitória da Conquista, bem como toda a família, sempre grande audiência da Maior Amor que nós temos ali, grande audiência, né? Irmão Carlos de Ilhéus, todo o pessoal ali, né? Que maravilha ter o carinho desses irmãos amados e queridos, bem como o pastor Francisco Mesquita, bem como o pastor Francisco Mesquita, né? De Vitória da Conquista, ou melhor, de Manaus, né? De Manaus. Né? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele falou que ia estar ouvindo, né? Ele falou que ia estar escutando, então é bênção demais. Irmão cantor Maurício Pedroso, Deus abençoe meu irmão, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Bênção demais, né? Bênção demais. Bem como todos os irmãos, o irmão Acedir, Presidente Prudente. Gente,
muito obrigado. Deus é bom. Missionária Maura, ali em Várzea Comprido, no Maranhão. Cadê o irmão Ronaldo? Será que ele tá aí? Ele já saiu de Rondonópolis, né? Eu acho que ele já voltou pra terrinha, né? Já voltou pra Santa Fé, no Paraná. Pois é bênção demais, meus irmãos. Vamos pro estudo? Vamos pro estudo. No decorrer do programa, se tiver áudio, mensagem, a gente vai lendo, né? A gente vai lendo, vai compartilhando aí. Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. É nóis, estamos aí, né? Jean Peterson na parada. Que bênção é estar aqui. Meus irmãos, qual que é o tema do programa de hoje? O tema é o seguinte: a oração feita de madrugada é mais poderosa? O que você acha? Eu não sei. Os pentecostais, eles sabem disso melhor, né? Eles conhecem mais disso. Sabe por quê? Olha que interessante. Você nunca ouviu alguém falando assim: hora de madrugada que a fila é menor? Você já ouviu isso? Olha, hora de madrugada que é melhor, né? A fila é menor, é mais poderoso, você recebe mais. Você já ouviu? Você já ouviu essas coisas? Aliás, quando eu me converti, eu ouvia muito isso, né? Né? Interessante também, né? Quando eu tinha na igreja, assim, logo que eu me converti, campanhas de oração. Quem nunca participou de relógio de oração? Eu já participei muito, né? Relógio de oração e tal, por algum evento, alguma coisa, um evento evangelístico, alguma coisa que ia ter, um congresso. Então tinha relógio de oração, a igreja precisava fazer alguma coisa e cada um pegava meia horinha ali, uma horinha do reloginho de oração. E eu sempre escolhia na madrugada, sempre, toda a vida eu ia lá, escolhia madrugada, né? Toda a vida. Então, porque a gente ouvia falar muito isso, é melhor, né? Tem mais poder, tal, não sei o quê. Então, se ouvia muito isso, se ouvia falar muito isso, e até hoje, né? A gente ouve falar por aí, principalmente no meio pentecostal, né? Usam-se esses termos. Com base em quê? Tem alguns textos bíblicos, né? Então, para a gente analisar e entender o contexto, né? Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Fala o quê? Eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem, me acharão. Isso aqui eu tô lendo na Almeida Corrigida Fiel, né? Mas tem outras versões, tem outra versão que trata: os que de madrugada me buscam, me acharão. Ou aos que diligentemente me buscam, me acharão, não é? Então, nós temos essa versão, essas versões, né? Aliás. Então, as pessoas pegam esse versículo e falam: tá vendo? O melhor horário é de madrugada, né? Só que, qual que é o contexto aqui desse versículo? A gente precisa analisar o contexto. Aqui, Provérbios 8 está falando da sabedoria. Você pode comprovar nos primeiros versículos, mas nós não temos tempo para ler tudo. Então deixa essa lição para você. Lê o capítulo 8 de Provérbios aí para você levar um tapa na cara que nem eu levo, né? Quando eu leio Provérbios. É o livro de cabeceira, né? Você aprende tanto. Tem tanto conselho de $1 milhão, não tem? Tanto falando sobre sabedoria, que no versículo 10 de Provérbios 8, fala que nós devemos aceitar a correção do Senhor e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que rubis. E tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. E ele vai falando sobre sabedoria. Então, esse versículo, né, 17 de Provérbios capítulo 8, nada mais está dizendo que nós devemos amar ao Senhor, porque Ele ama aos que o amam, está dizendo aqui. E devemos buscá-lo, quando a Bíblia fala diligentemente, cedo. Diligência fala de presteza, de zelo, de cuidado. Busca antes de tudo ao Senhor.
antes de tudo, colocar em primeiro lugar, colocar como prioridade, ter amor por Ele, zelo pelas coisas dele. É isso que está dizendo. Buscar o Senhor, a sabedoria, né? Interessante que tem muita gente que tem estudo, graduação, pós, mestrado, e não tem sabedoria, né? E outras pessoas que eu conheço, não tem estudo, às vezes não sabem nem ler, mas tem uma sabedoria, um trato, um jeito de lidar com a vida, mas é o Senhor que dá, porque a pessoa busca o Senhor com diligência. Ela busca antes de tudo ao Senhor, antes de tudo que ela possa conseguir. Então se torna uma pessoa sábia, que o Senhor nos faz sábios. É isso que está dizendo esse texto, não é? Então, não está falando de orar de madrugada e tal. Não é isso que está falando esse texto. Então, outro texto, né, muito usado é Jó, capítulo 1, versículo 5. Né? Diz que no capítulo 1 que os filhos de Jó ficavam dando festa para lá e para cá, né? Só fazendo festa, gastando dinheiro. E Jó se levantava de madrugada. Vou ler o versículo. E sucedia, pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, o homem não dormia mais, de medo dos filhos pecarem ou terem pecado. Então o homem não dormia mais. Toda madrugada ele ficava ali oferecendo sacrifícios, né? Mas interessante que a Bíblia diz, no próprio livro de Jó, que o que ele mais temia foi o que lhe sobreveio. Ele tinha medo e não dormia mais. Então ele teve um problemão, né? Você conhece a história de Jó, foi provado pelo Senhor, né? Perdeu tudo que tinha, os filhos, enfim. Mas Deus o exaltou depois. Você conhece a história, né? No final Deus o exaltou. E ele conheceu o Senhor verdadeiramente. Então, novamente, aqui não é um mandamento, tá? Para orar de madrugada, ou porque é mais poderoso, ou porque é melhor. A gente tem que tomar cuidado para não falar o que o texto não está dizendo. Mas olha só, lembro-me também, e quero deixar para os irmãos, que tem um texto interessante que fala sobre oração, Mateus capítulo 6, versículo 6, né? Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso aqui me recorda do quê? Quando eu me converti, e eu gosto de trazer essas histórias, quando eu me converti, só eu era crente, só eu era cristão. Então, quando eu ia ler a Bíblia, quando eu ia buscar a Deus, no momento em que não tinha ninguém acordado ou que pudesse me atrapalhar, porque as pessoas não iam entender, né? Então olha que interessante, cada caso é um caso, né? Tudo depende do contexto, não é um mandamento ter que orar de madrugada, porque senão a oração não vai ser ouvida. Em outro horário é mais concorrido, de madrugada a fila é menor. Ora, se de madrugada a fila fosse menor, e aí, a fila é menor no Brasil, mas e nos outros países? No Japão, por exemplo, quando aqui é de madrugada, lá é de tarde. Como é que faz, seu menino? Ah, tem mais poder orar de madrugada. Aonde está isso na Bíblia? Né? É muito difícil, não tem texto que fala isso. Então a gente às vezes vai repetindo coisas na boa intenção, não é por maldade. A gente repete quantas coisas eu já não preguei, já não falei antes de conhecer mais a Bíblia e estava errado, né? Por desconhecimento, a gente vai repetindo, igual papagaio, vai falando e não pensa muito no que está falando. Mas olha o interessante aqui, né? Como eu estava falando, então eu não tinha outro período, então tinha que ser tarde da noite ou de madrugada mesmo, antes do povo acordar mais cedo. Então eu lembro muito disso, que eu tinha que fazer isso para ler a Bíblia, para orar, né? Então depende da correria do dia a dia que você tem, trabalha, sai o dia inteiro, chega em casa tarde da noite, né? O único tempo que você vai ter é esse mesmo, né? E é um tempo precioso, né? E é um tempo precioso, como diz aqui, né? Que quando o Senhor fazendo um contraste, né? Entre os que oravam por aí no templo, nas sinagogas, nas esquinas, né? Mostrando que eram melhores do que os outros, né? E isso acontece muito também no nosso meio, né? Ah, eu oro mais que você. Ah, eu oro de madrugada, você não ora. Quem ora de madrugada tem mais poder do que quem não ora. Não tem base bíblica nenhuma
Mas as pessoas repetem isso, como acontecia naquela época, né? O pessoal orava por aí e tal, olha como eu tô orando, olha como eu oro bonito, olha como eu sei falar, né? E ele fala aqui, no versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então ele fala, tu, no versículo 6, mas tu, é um contraste. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É no secreto, né? É no secreto. Interessante, né? A comunhão com Deus aqui denota comunhão, intimidade com um amigo, né? Não só alguém quem devemos temer ou enfim, é um amigo, né? Alguém que deseja conversar conosco e que nós podemos conversar com ele, né? Interessante isso. Então talvez você não tenha esse tempo de orar durante o dia, de ler a Bíblia, de buscar, né? De buscar no geral. Você não tem. Como eu tenho a vida corrida, né? Você não tem esse tempo. Aí você tem que escolher um tempo oportuno, vamos dizer assim, para você ficar de boa, né? Né, tio Dio? Ficar de boa aí, tranquilo, para não ser interrompido, né? Então tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Porque, na verdade, a Bíblia, ela fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, né? Efésios capítulo 6, versículo 18, fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Em todo o tempo, não é só de madrugada, não é só no horário específico, não tem isso, né? Tem horários que são melhores, né? Com certeza. Você tem mais privacidade para estar ali no secreto, como acabamos de falar, né? Eu, por exemplo, trabalho em home office, né? Eu trabalho remoto. Eu não trabalho presencial. Então, trabalho com tecnologia, estou no meu escritório, né? E sempre que dá problema em alguma coisa, eu tô, Senhor, me ajuda a resolver, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, entre aspas, né? Essa facilidade de poder deixar o louvor tocando, né? Alguma coisa assim numa caixinha de som aqui no computador do lado, se eu quiser, ou no fone de ouvido mesmo, mas eu prefiro uma música ambiente. Então eu tenho essa facilidade, né? De colocar alguma coisa para eu escutar no momento que eu possa ouvir, né? Mas tem muita gente que não tem essa facilidade, esse privilégio, né? Então a pessoa tem que encontrar um tempo e tá tudo bem, né? Mas eu tenho isso na prática, essa vivência, né? Quando a Bíblia fala orai sem cessar, né? Orando em todo o tempo, é isso, né? Não só quando tá em apuros, claro, né, gente? Mas a gente tem esse tempo, né, de pegar, meu Deus, tá tudo dando errado, deixa eu ouvir um louvor aqui, deixa eu dar comando para minha alma, colocar o espírito, fortalecer o espírito para ele assumir o controle dos sentimentos, das coisas, né? Porque senão o corpo fala mais alto, né? Manda mensagem para a alma. O inimigo inverte as coisas. Aí a gente começa a ver o que não é real, né? O corpo vai ampliando aquilo ali. E quando a gente busca, quando a gente busca Deus, aí muda, né? Aí muda as coisas. Aí o nosso espírito assume o controle. Porque ele estando ligado ao Espírito de Deus, né? A gente busca Deus, o nosso espírito vai sendo fortalecido pela presença de Deus, pela manifestação de Deus através da palavra. E aí você assume o controle da situação, né? Aí você começa a ver aquilo que você não via. Então, realmente, é mais difícil quando você tem um dia corrido, um dia tribulado. Mas quando você tem um tempo, sempre que dá, é bom. Aí faz que nem eu, ouve um louvor, né? Lê a Bíblia, fala, tá dando errado o negócio aqui, eu vou dar uma parada, deixa eu pensar, tá tudo dando errado. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, orai sem cessar, né? Como a Bíblia diz, né? Às vezes você não tem esse tempo, mas você tem que orar em espírito, né? E aí, Deus só vai ouvir se for dentro do quarto, de madrugada, de joelho? Não, Deus ouve em todo o tempo. Por quê?
Para encerrar, Tiago capítulo 5, versículo 16, fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nada fala de horário aqui, né? Olha que legal. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Se você é justo, justificado por Deus em Cristo Jesus, é salvo, né? Tá com a vida reta, a oração já vale muito. Deus ouve, né? Ela pode muito em seus efeitos. Não é pouco não, é muito. E nada fala de horário aqui, de jeito, de fórmula mágica. Não tem isso, né? A gente tem que estar ligado na videira verdadeira que é Jesus. É isso aí que importa. Isso é que é importante, ter uma vida de comunhão, né? Sabendo que onde quer que estejamos, Deus está conosco, né? Não há separação entre nós, não há barreira mais. É isso que conta, é isso que importa na nossa vida, tá certo, meus irmãos? Tem muitos outros casos, né, na Bíblia sobre isso. Tem muitas outras coisas, muitos outros pontos interessantes que a gente podia citar, mas que isso aqui já ilustra, né? Que o importante não é horário, concluindo, né? O importante não é horário, não é fórmula, tem que orar assim, tem que ser desse jeito, tem que ser nesse horário, que é mais poderoso. Não é. O importante é comunhão diária, né? E o culto, ele não termina no domingo à noite, ele continua durante a semana, né? Senão vira crente camelo, né? Vai só no domingo, aí esquece. Aí no outro domingo ele lembra. Opa, tem que ir pra igreja, tem que buscar, senão, né? E também não só na igreja, né? Também tem isso. Não, eu vou todo dia pra igreja, porque se eu não for, aí tá lascado pra mim, aí complica, né? Também não, né? Extremos nunca são bons. Então é comunhão mesmo, diária, né? Sempre ouvindo uma pregação, um louvor, lendo a Bíblia, né? E aí Deus começa a revelar pra nós, a trazer para nós a iluminação acerca da sua palavra, né? O que ele queria dizer, né? O que ele tem para nós. Não tem outro jeito. Se não é pela comunhão com ele, nesse mundo que a gente está vivendo, de caos o tempo todo, não vai para frente não. A gente não consegue avançar se não formos fortalecidos e sustentados e guardados por ele o tempo todo, né, meus irmãos? Não tem como, né? É desse jeito. Vamos ver quem... Vou encerrar, mas vamos ver quem que... Se passou alguém por aqui. Opa, vamos ver aqui. Tem um áudio que chegou. Eu vou colocar no ar esse áudio aqui. Que bênção. Vamos ver quem está participando comigo aqui. Eu também estou ligadinho no programa. Aleluia. Que bênção. Direto de Manaus. Que Deus assim abençoe a vida de todos. Bom dia, meus amados irmãos, todos os ouvintes do programa. Aleluia. Por dentro da Bíblia. Deixa Deus usar vocês. Glória a Deus. Venha aprender. Aleluia. Com esse homem guerreiro, esse pastorzão da última hora. Que Deus, o Espírito Santo venha ministrar no seu coração a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para todos. Amém. Amém. Paz do Senhor. Pastor Francisco Mesquita, lá em Manaus. Falei dele, ele estava aí, ó. E mandou mensagem durante o estudo, né? Bem antes, um pouquinho. E aí, ó, colocamos no ar o pastor Francisco Mesquita, né? Que maravilha, Deus é bom, que bênção, né? Obrigado, querido, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da sua audiência, muito bom ter a sua companhia, não é? Bem como todos os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos da Rádio Maior Amor. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Vamos ver, o pastor... O irmão Tio Dil, tal, participando aqui. É isso, né, meus irmãos? Deus abençoe cada um. Obrigado pelo carinho da audiência. Prometendo voltar aqui, se o Senhor permitir, se for possível, sábado que vem, a partir das 9 da manhã, com mais um programa Por Dentro da Bíblia, né? Nosso programa semanal de estudos bíblicos aqui na Rádio Maior Amor. Que Deus te abençoe. Bom fim de semana aí, viu? Maravilha! Amanhã tem a reprise às 13 horas. Depois nos principais tocadores de podcasts. Tchau! Fica com Deus. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.